Êxodo, capítulo 20. Vamos ler a partir do primeiro versículo a palavra do Senhor. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta manhã para juntos, Senhor, ouvirmos a sua palavra, meditarmos, Senhor, na sua palavra, e pedimos que o Senhor nos conceda esta bênção. Hoje nós queremos estudar aqui este mandamento, continuar estudando esse mandamento tão precioso, o dia do Senhor, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aplique a nossa alma, Senhor, a sua palavra, em o nome de Jesus, para o nosso bem. Nós pedimos, fale, Senhor, e abra o nosso coração, nos dê graça para ouvir com obediência, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode ser. Olha, no catecismo ortodoxo, que vocês têm aí, vou pedir para nós lermos agora a pergunta, as duas perguntas juntos. Primeiro, a pergunta 115, depois a 116 com as respostas, tá? Então, a 115 diz assim: qual é o 4º mandamento? Resposta: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Agora a pergunta 116. O que Deus exige de você no 4º mandamento? Resposta: em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para orar a Deus publicamente, para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito
e assim começar nesta vida o Shabat eterno. Então nós temos aqui, hoje eu quero meditar com vocês mais um pouco. Acho que hoje nós vamos concluir aqui a segunda parte, exatamente sobre o Shabat eterno. Tenho dito para vocês o seguinte, a resposta aqui do Catecismo Ortodoxo, ele divide a exigência de Deus neste mandamento, ou seja, o mandamento do sábado, o mandamento do dia de descanso. Em primeiro lugar, eu tenho falado, tenho explicado, né? Para que nós dediquemos esse dia ao culto, à adoração. Existe um dia, lembra a semana passada que eu falei para vocês, destacando o seguinte, na primeira parte nós temos especialmente o dia festivo de descanso. E na segunda parte nós temos cada dia. Então essa palavra dia, ela é muito importante aqui no que os escritores aqui, o escritor aqui do Catecismo Ortodoxo, ele colocou para nós. Então, o dia de descanso, e ele diz assim, né, dia festivo de descanso, e ele diz cada dia. Então, esse dia de descanso, ele é um dia em que é um dia do culto, da adoração, é o domingo propriamente dito, em que ele coloca aqui, regularmente eu compareço à reunião do povo de Deus, e cada dia se refere aos outros dias da semana, isto é, segunda a sábado. Então, nossa obediência a este mandamento de respeito ao dia do domingo, ao dia do Senhor, mas de respeito também a cada dia. E de que maneira ele está relacionado? É aquilo que eu falei para vocês semana passada. Então, no dia do Senhor, eu estou cultuando, eu estou me dedicando mais propriamente ao culto. Então, ele fala aqui de coisas do culto. Vamos ler a primeira parte de novo. Olha, ministério, ensino evangélicos sejam mantidos. Tudo isso aqui tem a ver com o culto. Tem a ver com a minha vida. Lembra que eu falei já que nós colocarmos a palavra de Deus continuamente no nosso coração, nos fortalecermos dela, né? E diz aqui também, mas tem a ver especialmente com o dia de culto, porque especialmente nesse dia de descanso, eu regularmente compareço à reunião do povo de Deus para aprender a palavra. Então, ainda que eu tenha que ler a Bíblia e colocar no meu coração, ensinar aos outros, contribuir, né? Tudo isso eu falei aqui para vocês, mas é no dia do Senhor que eu aprendo a palavra de Deus pela pregação, participar dos sacramentos, orar a Deus publicamente e trazer ofertas cristãs aos pobres. Então, isso aqui é o culto, é o dia do Senhor, é o dia separado para Deus. Mas, em segundo lugar, cada dia da nossa vida, aí se refere aos demais dias da semana. Então, são 7 dias da semana, um dia de culto, de adoração, de louvor, nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui, nós cantamos, lemos os salmos, lemos o texto de hoje, e nós estamos agora ouvindo o estudo da palavra de Deus. Então, olha, nós estamos cessando, né, de outras tarefas, de outras coisas que nós poderíamos estar fazendo agora, mas nós cessamos para estar aqui, e amanhã e nos outros dias da semana nós temos outras tarefas, estudo, trabalho e assim por diante. Então, este dia é o domingo, é o separado para o culto, para a adoração, para o louvor. E os outros dias é o efeito desse dia. Então, este dia, ele vai trazer o efeito para todos os outros dias. Foi o que eu falei semana passada. E tem uma segunda coisa aqui que eu falei também. Olha o que a segunda parte, vou ler de novo a segunda parte, e eu quero destacar as últimas palavras. Observe aí. Em segundo lugar, que cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o Shabat eterno. O que ele está se referindo? Ele está se referindo ao céu. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias do ano, e nós vamos viver num período, né?
Então nós já vivemos na nossa vida, nós estamos envelhecendo, e um dia vai chegar o momento de nós pararmos, de nós cessarmos todas as obras aqui. Então, e de nós entrarmos naquilo que a Bíblia diz, num descanso, é isso que está falando aqui, sabate eterno, ou seja, o descanso eterno. Então todos estão indo para lá, né? Agora eu estou falando dos crentes, né? Estou falando dos crentes. O que é esse sabate eterno para os crentes? É o descanso eterno. Esse descanso que quando nós cessamos aqui as nossas obras, cessamos de viver nesse mundo de pecado, nós estaremos com o Senhor para sempre, veremos a sua face, estaremos com Ele para sempre. Então os cristãos, eles almejam isso e eles estão se dirigindo em direção a este momento, para estar com o Senhor, no céu, na glória. Quando, é assim que ensina as Sagradas Escrituras, quando nós morremos aqui, nós já estamos com o Senhor. Mas ainda existe o quê? Existe a volta de Jesus, a ressurreição do corpo, o novo céu e nova terra, que só vai acontecer no final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas quando a gente morre aqui, nós já estamos com o Senhor. Então, esse já começa o nosso descanso. Mas esse descanso ele só vai se concretizar plenamente, vamos dizer assim, quando Jesus voltar. Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que enquanto nós estamos aqui, nós morremos e o nosso corpo, ele está, meus irmãos, vai ficar aqui neste mundo. O nosso corpo fica aqui neste mundo. E a nossa alma estará na presença do Santíssimo Deus, na glória, quando nós morrermos. Então, há uma parte do nosso ser aqui, nosso corpo, e a nossa alma estará na presença do Santo Deus. Mas quando Jesus voltar, essas partes, vamos dizer assim, nós somos corpo e alma, vai ser unida para estarmos na presença de Deus para sempre, no seu reino eterno, vendo a face de Cristo, comungando com a igreja, no novo céu, na nova terra. É isso que fala Apocalipse. Então, essa fase de morte, entre a morte e a ressurreição, é aquilo que nós podemos chamar, irmãos, de estado intermediário, ou seja, daquele estado que ainda não se completou a obra total, porque o corpo ainda está aqui. Então, os santos que já morreram, o corpo deles estão aqui. Paulo, Pedro, os santos do Antigo Testamento, os cristãos ao longo da história, o corpo deles está aqui, mas a alma deles já está na glória. Mas isso só vai se completar, ou seja, esse corpo e essa alma só vai se unir quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Então, essas coisas significam o quê, meus irmãos? Que aqui é só um período, é só um tempo. A Bíblia, ela fala muito assim para nós. A Bíblia, ela mostra que nós devemos ver este momento aqui das nossas vidas. Olha, meus irmãos, veja, hoje nós estamos vivendo um dia de 24 horas, que é o dia do Senhor. Então, amanhã começa aquilo que se refere aqui no nosso catecismo maior a cada dia, ou os outros dias da semana. São todos dias de 24 horas. Você vive 365 dias no ano. E você vai envelhecendo. Então você é jovem, você nasce um bebezinho, depois você se torna um adolescente, né? Cresce, se torna uma criança maior, se torna adolescente, se torna um jovem, aí vai envelhecendo e chega a ser, vivendo muito com a bênção de Deus, chega a ser bem velhinho e morre. Agora, quantos anos se vive isso? Com 70 anos, nós já somos bem velhinhos, né? Um velhinho já. Às vezes eu converso com a Julieta e eu digo para ela, eu não considero a pessoa com menos de 70 anos idoso. A gente nota que, por exemplo, pelo menos na minha percepção, a pessoa fez 70 anos, ela começa realmente a ficar bem idosinha, já começa mesmo a envelhecer, a mostrar, vamos dizer assim, que já tem uma boa idade. E nós vamos envelhecendo, até que nós morremos, meus irmãos. E o que acontece então? É uma fase muito pequena. Se a pessoa viver nesse mundo, vamos colocar assim, uma vida longa nesse mundo, são 100 anos, vamos dizer. Se a pessoa viver 100 anos, o que são 100 anos diante da eternidade? Não é? Então,
e naquilo que virá no novo céu e na nova terra. Então, o que nós temos aqui, é isso que eu quero enfatizar, o que nós temos nesse período, meus irmãos, nesse período de 100 anos, vamos dizer, poucos vão chegar a 100 anos, né? Pouquíssimos, mas vamos colocar assim, é muito pequeno, é muito curto, perto da eternidade, e mais, a Bíblia diz então que nós devemos ver esse período, essa é uma palavra importante, como uma peregrinação, como uma caminhada em direção à nossa morada verdadeira, à nossa morada eterna. O livro de Hebreus, vamos ler aqui só um versículo, que eu já li tantas vezes esse versículo na igreja, e até mesmo já fizemos a exposição em Hebreus há alguns anos, mas vamos olhar aqui o capítulo 11 de Hebreus, vou ler só 2 ou 3 versículos. Esse é o princípio que deve estar sempre no nosso coração. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E observe o que diz o versículo 8 sobre Abraão. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Lá no versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem claramente, porque os que isto dizem, olha só, claramente mostram que buscam uma pátria. Então, observe, buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então, se eles lembrassem de onde eles tinham ido, podiam voltar. Mas eles não voltam. Esses que têm fé, esses que creem na palavra de Deus, lembra do início do capítulo que ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem é o que todos os patriarcas fizeram. Eles não viram, mas eles creram, baseados na palavra de Deus. Então eles não voltaram atrás, mas eles continuaram. Por quê? Porque eles tinham fé. E eles acreditavam então numa pátria que eles buscavam. Então isso é muito importante, irmãos. Eles buscavam uma pátria. Se eles se lembrassem, eles poderiam voltar para a pátria antiga, para a cidade antiga, mas eles não voltam porque eles têm fé. No versículo 16 diz assim, acompanhe comigo por favor: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Entende, irmãos? Então, lá no versículo 9 e 10, ainda falando de Abraão, Hebreus diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava. Olha a fé é a certeza das coisas que se esperam, porque esperava. Ele esperava o que, meus irmãos? A cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então isso é a fé. Então o homem de fé, a mulher de fé, a exemplo de Abraão, eles vão viver nesse mundo como peregrinos, indo em direção à cidade, indo em direção à pátria prometida por Deus, que é esse descanso, o sabate eterno que o Catecismo Maior está falando, meus irmãos. Ele está falando de que nós estamos indo para o sabate eterno, de que nós estamos indo para essa cidade eterna.
Então, esses 100 anos que eu falei para vocês é uma vida longa, muito longa. É só uma peregrinação para o homem de fé. Ele está peregrinando e ele está ansiando chegar lá. Ele quer ir para o céu, ele quer ir para a glória. E outra coisa importante aqui que o autor de Hebreus destaca: Jacó, Abraão, Jacó, Isaac e Jacó, eles faziam cabanas. Morando em cabanas com Isaac e Jacó. Eles não faziam grandes construções. Eles não faziam grandes construções, significando que essas construções era a sua morada, era onde eles iriam se estabelecer. Mas eles faziam cabanas, porque as cabanas, elas são, vamos dizer assim, são a habitação não, mas são é como quando se vai acampar, por exemplo, né? Então a pessoa vai acampar, ela monta uma cobertura ali provisória, que monta e desmonta, e que não é a sua morada eterna, mas é apenas algo provisório. As cabanas então são provisórias, não é o estabelecimento, não é a morada. Por quê, meus irmãos? Porque a morada dessa cidade que tem os fundamentos, do qual o artífice, o construtor desta cidade é Deus. Então isso é fé, irmãos. Isso é fé. A fé na palavra de Deus faz com que a pessoa ela viva neste mundo sem construir grandes edifícios, mas cabanas, indo em direção a esta cidade que ela não vê. Nós não estamos vendo o céu, irmãos. Todo dia de manhã nós levantamos e nós vemos a cidade de Belém. E nós vemos os problemas de uma grande cidade como Belém. E nós vemos, quando ligamos a televisão para assistir notícias, ou quando acessamos a internet, né? Que hoje se tem mais notícias muito mais pela internet. Então, o que nós temos? Um mundo de guerra, um mundo de fome, um mundo de briga, um mundo de doenças, de pandemias. Ontem mesmo eu ouvi um videozinho do canal que eu sigo de um doutor em biologia, se eu não me engano, agora até esqueci qual é o doutorado dele, mas enfim, é uma pessoa especializada, e ele estava falando de uma doença que está surgindo no Brasil, que está crescendo no Brasil, e que ela se combina com a gripe e com a Covid. Então, elas se combinam. Aliás, se combinam não, estou colocando. Não é que elas se combinam. Pelo que ele falou assim, é que as três juntas causam um problema sério no organismo. Então, ele estava dizendo assim, o benefício da vacinação da gripe e da Covid com relação a esta enfermidade que não tem vacina. Então, quando se vacina para a gripe, quando se vacina para a Covid, então está também ajudando na outra, que não tem vacina, mas é muito melhor você não ter essas duas enfermidades quando chega a ter contato com esse outro vírus, que ainda não tem ainda vacina. Então, só para ilustrar aqui para vocês, para dizer o seguinte, esse é um mundo. É um mundo que tem vírus que podem nos matar. É um mundo que nós ouvimos falar dessas doenças, dessas enfermidades. E é um mundo, graças a Deus, que tem vacina, porque é a bênção de Deus, é a graça de Deus, remédio, vacina, assim por diante. Mas, enfim, você observa, irmãos, aqui que esse é um mundo de doença, de morte, sofrimento. Nós passamos aí uma Covid gravíssima, doença gravíssima, onde não tinha onde enterrar mortos. A Belém viveu isso um período, né? Não tinha onde sepultar as pessoas. Quer dizer, meus irmãos, esse é o mundo que nós vivemos, que nós habitamos e que está diante de nós. Então, nós não estamos no céu. É um mundo que você sai e você vê sujeira, você vê imundície, você vê coisas feias. É um mundo que você vê feiura espiritual, moral, física. É um mundo onde você vê as marcas do pecado, as marcas da iniquidade. Mas o céu não é assim. Mas nós não vemos isso.
Então nós estamos peregrinando num mundo onde o que nós vemos não é bom, mas ao mesmo tempo nós sabemos que estamos indo para o que é bom. Mas é fé. Nós não vemos o céu, nós não vemos essas coisas, nós estamos sendo... A palavra é como Abraão. Abraão saiu sem ver. É isso que o escritor dos Hebreus está falando para nós. Por que eu estou destacando isso nesta manhã, meus irmãos? Porque eu quero hoje exatamente enfatizar a parte que o nosso catecismo fala do sabate eterno. Nós somos peregrinos. Então, o homem de fé é aquele homem que ele está peregrinando em direção ao céu pela fé, e por isso ele faz cabanas, e por isso ele peregrina, ele tem consciência de uma peregrinação. É diferente do homem do mundo. Qual é a grande diferença entre o homem de fé e o homem crédulo? Entre o crente e o mundano? Entre o homem verdadeiramente piedoso, santo, que ama o Senhor, e o homem do mundo, o homem mundano? A diferença radical entre eles é que este homem mundano não tem essa fé. Ele vive pelo que ele vê. Ele vive para este mundo. Por isso ele não faz cabana, ele faz mansões. Quando ele pode, né? É claro que isso não quer dizer, irmãos, vocês estão me entendendo, né? Mas é só para explicar, para não ficar nenhuma incompreensão. Não quer dizer que o crente não possa fazer uma casa bonita, bem fundamentada, não é isso? Aqui é a questão do princípio. A questão do princípio é que ele não vive para as coisas desse mundo. O cristão não vive para as coisas desse mundo. Sim, ele pode construir uma casa. Aqui cabana é mais no sentido ilustrativo do princípio de que ele não vive para a casa, para as coisas desta vida, mas ele vive para o céu, ele é um peregrino. O ímpio não. O ímpio vive para a casa dele mesmo. O ímpio vive mesmo para aquele carro que ele consegue comprar. O ímpio vive para a família que ele tem. O ímpio vive para o trabalho dele, para a roupa dele, para os estudos dele, para aquilo que ele tem nesta vida, porque é tudo que ele tem. Olha, o crente, quando ele perde alguma coisa nesta vida, ele sabe que ele não perde o principal. Qual é o principal? O céu. Deus, Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ele sofre quando ele perde uma coisa para ele importante. Ele sofre quando ele perde uma pessoa importante para ele. Ele sofre. Mas ele não sofre no sentido de desespero. Porque assim, irmão, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou neste chão aqui. Se esse chão sai dos meus pés, eu vou cair num buraco. Então o ímpio, o chão dele, a esperança dele, a fé dele é no que ele vê. É na família, é na casa, é no carro, é no trabalho, é na riqueza, é nos dons, coisas que ele vê, coisas que ele pode tocar, coisas palpáveis, coisas visíveis, coisas perceptíveis com os 5 sentidos. Então é isso que ele vê. Isso não é fé. Lembra de Tomé? Eu só acredito se eu vir as marcas nas mãos de Cristo, se eu vir as marcas no seu lado, se eu tocar, se eu pôr a minha mão na sua cicatriz, aí eu vou acreditar. Lembra que o Senhor Jesus diz para ele: viste porque, aliás, creste porque viste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, tudo que o homem natural, ali Tomé estava sendo extremamente natural. É o que o homem normal faz e pensa. Eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito no que eu toco, eu só acredito no que eu percebo, ou que com alguma constatação, enfim, que não dependa da revelação de Deus. É algo que o homem pode descobrir por si mesmo, pelos seus dons naturais. Então, esse é o homem do mundo, é o homem do mundo, é o homem que vive para cá, para o aqui, o agora. Por isso que, quando morre um familiar dele, ele perde realmente. Ele perde. Quando ele perde um carro, quando ele perde uma coisa para ele importante, ele perde mesmo, porque é tudo que ele tem. Mas quando o cristão perde um parente, um filho, um pai, é claro que ele sofre.
É claro que ele sofre, mas ele não perde. Porque ele não... O filho dele, o pai dele, a mãe dele, as coisas que ele tem não são ídolos para ele. Ele não vive para aquelas coisas, ele não se agarra àquilo. Mas ele ama a Deus, ele espera em Deus e ele espera uma cidade celestial. Essa é a grande diferença, meus irmãos. A fé faz toda a diferença. A fé faz toda a diferença. Então, o caminhar do ímpio é um caminhar que depende do que ele vê, do que ele toca, do que ele sente, e não quer perder essas coisas. Por isso que quando a morte vai se aproximando, por isso que quando as forças físicas vão se perdendo, por isso que quando ele não tem mais a força de Pedro, lembrando dos nossos últimos estudos, quando ele se torna idoso, ele vai se tornando cada vez mais triste, porque ele perde o fundamento dele. Mas foi na morte que Pedro glorificou a Deus. Lembra? Então, a fraqueza mais extrema, que é a morte, Pedro não perdeu nada. Pedro glorificou a Deus. Porque aquele que vive em Cristo, vive mesmo tendo morto. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você percebe o Evangelho? Você percebe aí a fé? Porque o homem que morre, o ímpio que morre, morreu mesmo. Acabou. Como eu já ouvi alguém dizer, todo o céu que o ímpio terá é esta vida. Mas ele não tem o céu lá. Como eu ouvi também alguém dizer, todo o inferno que o cristão experimentará é desta vida. O inferno, a dor, o sofrimento, mas o cristão não vai para o inferno. Então, a fé, só que é fé. Nós não vemos céu, nós não vemos inferno, nós não vemos a Nova Jerusalém, nós não vemos Cristo, nós não vemos as coisas espirituais, isso é fé. Mas a fé nos leva ao seguinte, a nós não nos agarrarmos às coisas que nós vemos. Nós somos peregrinos, por isso nós vamos fazendo cabaninha aqui, aí anda mais um pouquinho, faz outra cabana acolá. Então, a pessoa constrói uma casa, a casa é bonita, pode até ficar rico, um cristão pode até ficar rico, ainda que a Bíblia diz que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, porque a riqueza faz com que a pessoa se prenda a esta vida, mas não é o dinheiro, não é a riqueza que é o problema, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o rei de todos os males, mas a pessoa não amando o dinheiro pode ser até rica, ser um cristão, mas ele não, para ele aquilo ali é o seguinte, é passageiro, como o apóstolo Paulo diz, tudo que eu tinha antes eu considerei como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, é isso. Eu queria que você pensasse que a vida do cristão é diferente da vida do não cristão, nesse sentido, com relação ao sabate eterno, que o Catecismo Maior está falando aqui. Tá? Agora, vamos avançar com relação ao dia e aos dias. O que isso tem a ver com relação ao dia e aos dias? Que está no catecismo, né? Ao dia de festivo descanso e a cada dia, que está na primeira parte do dia do festivo descanso e a cada dia na segunda parte. O que isso tem a ver com o sabate eterno? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque o domingo, ele é a antessala do sabate eterno. Então, o descanso dominical, ele é a antessala do descanso eterno. Porque aqui nós estamos falando de coisas eternas. Quantas vezes eu incentivei vocês nessa exposição? Olha, vamos pensar aqui, irmãos, no culto. No culto, desde o início, nós iniciamos o culto lendo o Salmo 27. E o Salmo 27, ele fala para nós que o Senhor disse para o salmista. Bora olhar lá? Abre a sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 27. Eu vou mostrar para vocês neste culto, como este culto aqui, ele tem um outro espírito, vamos dizer assim, das coisas que nós fazemos normalmente no mundo. Nós iniciamos este culto lendo o Salmo 27, e o Salmo 27, ele diz para nós
o seguinte. Ele diz para nós assim. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Versículo 7, versículo 8 diz também: quando tu disseste, buscai o meu rosto disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Nós começamos com este salmo, e este salmo, ele diz para nós assim, que o propósito do salmista era estar na casa do Senhor para inquirir no seu templo, para pensar nas coisas de Deus. Mais adiante ele diz, Deus falou com ele, busca a mim, e ele respondeu, teu rosto, Senhor, buscarei. Então, esse culto, iniciamos dizendo que nós temos que buscar a Deus. Lembra que Jesus diz lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse culto, nós começamos pela prioridade. Nós lemos um salmo que diz, busquemos ao Senhor. Depois, nós oramos. E na nossa oração, na primeira oração, vocês têm aqui o ponto 2 no programa de culto, oração inicial de confissão e súplica. Esta oração inicial, nós confessamos nossos pecados, pedimos perdão por nossos pecados, pelos pecados da igreja, pelos pecados da igreja em geral, pedimos misericórdia a Deus e pedimos que Ele abençoe o nosso culto, porque no nosso culto nós vamos exatamente fazer isso, buscar a Deus, então nós temos que confessar a Ele os nossos pecados. Podemos chegar de qualquer maneira aqui, mas primeiro confessar a Ele os nossos pecados, pedir misericórdia, e aí nós vamos buscar a Ele. Então, a primeira oração. Nós cantamos então em seguida, eu estou ilustrando aqui com o culto para vocês entenderem o princípio, tá, irmãos? Nós cantamos em seguida o Salmo 70, praza-te, ó Deus, em me livrar, ser precioso em me acudir, tenha vergonha e confusão que minha vida quer tirar. O salmista está orando a Deus. E ele diz na segunda parte do salmo, ele diz assim, quem te procura ao Senhor, folgue e jubile sempre em ti, magnificado seja, olha só, magnificado seja Deus, diga, quem ama a salvação. Então é um salmo que fala, seja, folgue em júbilo quem te procura. Então nós cantamos um hino que leva, um salmo que leva a essa busca a Deus. Em seguida nós lemos, irmãos, nós fizemos uma oração de gratidão, agradecendo pela maior bênção que nós temos, que é a salvação, que é o conhecimento de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é a maior bênção que nós temos ao Senhor. E nós agradecemos também pelas bênçãos desta vida, dizendo o seguinte, quem nos dá as bênçãos desta vida é Deus. Em seguida nós lemos, segundo Crônicas, capítulo 24, do rei, que enquanto o seu, vamos dizer assim, o seu tutor, protetor foi vivo, sacerdote, ele obedeceu a Deus. Mas quando Joiada morreu, ele abandonou a Deus e se tornou, na verdade, mostrou que ele era um idólatra. O que esse texto, o que segundo Crônicas 24 mostra o terrível perigo da idolatria, de nós abandonarmos ao Senhor, portanto, nós deixarmos de buscar ao Senhor. E aí nós cantamos, meus irmãos, nós fizemos oração sobre isso que nós lemos, pedindo misericórdia sobre nós, sobre todos os irmãos da igreja, sobre os cristãos em geral, pedindo que o nosso coração seja um coração que ame a Deus e não seja hipócrita. E aí em seguida, meus irmãos, nós lemos o Salmo, nós cantamos o Salmo 142, que diz, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição, eu vou a Deus, eu não vejo Deus, mas eu sei que Deus está ao meu socorro.
É um salmo que fala de buscar o socorro no Senhor, de ter consciência de que Deus é real, de que nós podemos orar a Ele, de que nós podemos clamar a Ele. E aqui eu estou falando com vocês, meus irmãos, sobre essas coisas celestiais, nesta exposição de hoje, nessa aula de hoje. E nós vamos encerrar este culto, está aí no programa, com aquele hino maravilhoso que diz: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Irmãos, só um exemplo do culto de hoje. O que nós estamos fazendo nesse culto de hoje? A nossa prioridade, o culto quer dizer, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando o mais importante, o bem maior, o próprio Deus, revelado no seu Filho Jesus, iluminado pelo seu Espírito na pessoa do seu Filho Jesus. Estamos falando o tempo todo que nós viemos aqui adorá-lo e que nós devemos buscá-lo. E essa mensagem eu estou falando do descanso eterno, do céu, da glória, da presença dele, de realidades espirituais, de uma vida de fé. E nós vamos encerrar cantando: lá está o meu tesouro. Vocês estão entendendo o que é o culto? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia que nós vamos pensar de forma, mais livre, com mais tempo, com mais liberdade, naquele que nós amamos e na nossa cidade para onde nós estamos indo, que lá ele habita. Nós estamos pensando aqui no dia do Senhor na nossa pátria, nós estamos pensando aqui no dia do Senhor, no descanso eterno. É isso, meus irmãos. Então percebam que este dia tem tudo a ver com o nossa peregrinação e a nossa eternidade. De maneira que você sai daqui hoje, deste culto, com a sua mente cheia desta realidade espiritual. E vocês vão para casa, e o que é que nós estamos ensinando todos esses anos? Que hoje não é um dia normal, mas vocês vão para casa para tirar mais tempo para ele em oração, orar com a família, pensar nas coisas dele, com a sua família. E à noite tem um culto da noite, onde nós vamos falar das mesmas realidades espirituais. Isso significa que o dia inteiro é um dia celestial, no sentido em que por isso que o mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra. Por quê, irmãos? Porque essas obras, elas são obras desta vida. Essas obras não são pecaminosas em si, elas são boas. Não há mais obras, são boas obras, mas são obras relacionadas a este dia. Quando eu trabalho para ganhar o meu pão. Quando eu compro e vendo, é porque eu quero coisas para essa vida. Estou comprando, estou vendendo coisa daqui. Quando eu estou estudando as minhas matérias, eu estou estudando para a minha formação da onde? Daqui. Quando eu estou fazendo outras coisas, é em relação aqui. Mas quando eu estou cultuando, quando eu estou cantando salmos, quando eu estou lendo a minha Bíblia em casa nos outros dias também, mas no domingo, quando eu estou aqui cantando salmos, lendo a Bíblia, orando com meus irmãos, eu estou fazendo coisas da onde? De lá. Eu estou pensando na minha pátria. Eu estou parando de fazer coisas que são próprias dessa pátria passageira. Estou pensando na pátria celestial. E aí eu quero juntar as coisas. Quando nós tiramos esse dia para Deus, nós vamos começar a viver os outros dias para Deus. Por quê? Porque é o dia do céu, é a antessala do céu.
Então aqui eu estou cultuando e eu estou sendo inundado com os pensamentos do céu. O meu coração está se voltando para Deus. Amanhã eu vou voltar a trabalhar, mas eu vou voltar a trabalhar pensando em tudo que eu ouvi no domingo. Então eu vou voltar a trabalhar como quem está fazendo uma cabana e não como quem está construindo uma mansão. Porque a minha visão vai ser a pátria celestial. Eu vou trabalhar como um homem e uma mulher de fé e não como um incrédulo que trabalha porque ele idolatra o trabalho, ele quer só dinheiro. Mas eu vou fazer tudo aquilo como uma cabana, como algo que eu faço para a glória de Deus, não como um ídolo, mas como simplesmente mais um passo que eu dou em direção à pátria que realmente eu amo, que realmente eu quero. Então, meus irmãos, eu queria concluir nesta manhã. Semana que vem eu quero ainda falar desse aspecto e eu vou mostrar essas buscas que nós temos do dia do Senhor em relação a este descanso eterno e a nossa vida cotidiana. Semana que vem eu vou ser mais prático. Hoje eu fui assim, falei mais, vamos dizer assim, doutrinariamente a respeito do céu, daqui, da vida, mas semana que vem eu vou ser mais prático. Eu vou mostrar para vocês como essa vida celestial e as coisas que nós fazemos aqui no dia de domingo, que é o dia do celestial, vamos dizer assim, antes da do céu, ela vai influenciar a prática dos outros dias. Mas hoje eu quero encerrar dizendo da seguinte maneira: quem guarda o dia do Senhor vai ganhando uma consciência celestial. Tá? Eu queria que vocês saíssem daqui com esse pensamento. Quem guarda o dia do Senhor vai ganhando uma consciência celestial. Vai sendo revestido dessa consciência, fortalecido nela e vai sendo agraciado para viver de acordo com ela. Porque o dia do Senhor é um meio de graça, meio de graça para conhecermos a Deus e para conhecermos o céu. Então, o crente que guarda o dia do Senhor fielmente é um crente que está se fortalecendo. Veja, não é só o dia do Senhor, ele tem que ler a Bíblia também, ele tem que orar, ele tem que buscar Deus diariamente, mas o dia do Senhor é o mais importante que tudo. O culto público é o mais importante que tudo. A comunhão com os irmãos é o mais importante que tudo. Então, na medida que ele vai se fortalecendo nisso, ele vai se tornando uma pessoa mais consciente do céu e ele vai vivendo os outros dias mais como um peregrino. E ele não vai idolatrar as coisas e construir mansões. Isso é o efeito direto, natural, de guardar o dia do Senhor. Eu quero conscientizá-los muito disso. Esse é o princípio mais importante de hoje, do que nós aprendemos hoje. Agora, o inverso também é importante. É verdadeiro também. Um cristão que não guarda este dia, um cristão que falta os cultos, um cristão que não separa este dia, um cristão que trata esse dia como se fosse normal, ele não crescerá na consciência celestial. Ele não amadurecerá. Ele irá na segunda-feira sem essa consciência que ele perdeu do domingo. Porque o domingo foi mais um dia do que? Você tirou o domingo para estudar? Você tirou o domingo para trabalhar? Você tirou o domingo para fazer um lazer? Você tirou o domingo para outras coisas? Ele está se dedicando às obras desta vida. Esse o princípio, irmãos, é muito claro, é muito prático. E ele vai amanhã pensando no passeio, pensando no estudo, pensando no trabalho. Ele não pensou no céu. Então, eu quero lhes deixar um alerta. Cuide de sua alma. E vamos orar pelos outros irmãos. Porque há uma consciência, há um princípio muito claro nas Escrituras. Irmãos, se nós não buscarmos ao Senhor e não nos aproximarmos dEle, nós não vamos nos tornar como Ele.
nós não vamos amá-lo mais, nós não vamos viver mais para o céu. Então, se nós queremos ser cristãos genuínos, esse é o princípio, esse é o ponto. Precisamos guardar este dia com fidelidade. Deus seja conosco. Semana que vem eu vou falar da parte mais prática, né? do efeito que isso causa na vida, do prático, na vida do cristão, desta guarda do dia do Senhor. E aí, nós vamos... Acho que semana que vem a gente encerra essa parte aqui do capítulo, né, do Catecismo Ortodoxo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, falando, Senhor, e tratando destas coisas, pedindo por sua grande misericórdia, por sua grande graça, que o que nós meditamos aqui hoje, Senhor, seja pelo Espírito Santo aplicado à nossa alma e nos venha fortalecer e santificar e guardar. E tanto nós como cada irmão, nós individualmente, todos os irmãos da igreja e todas as pessoas também que vierem ouvir esta gravação, nós oramos e nós pedimos, ó Deus, opera a graça de nós te buscarmos com mais zelo, com mais dedicação, com mais amor e crescermos, Senhor, nessa consciência celestial e nós te amarmos cada vez mais e vivermos como peregrinos em nome de Jesus. Que assim seja. Louvado e engrandecido seja o seu nome hoje e para sempre. Nós sejamos luzeiros deste mundo, Senhor. Amém e amém.